Quero saudar a igreja e os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Para nós é uma alegria poder estar aqui, como o pastor Elias já falou. Nós havíamos combinado, né, a primeira vez que eu viria aqui seria em 2016, agosto de 2016. Nós havíamos combinado, estava tudo programado para vir para cá. Em julho de 2016, eu fui eleito bispo da Igreja Metodista e mudou toda a programação. E desde lá, a gente vem tentando, só conseguimos agora, né? Eu tenho brincado com isso, né? Eu falo, toda vez que a gente fala de quem a gente gosta, a gente aumenta um pouco, aumenta ou não aumenta, né? Então, não acredito em tudo que o pastor Elias fala, porque ele gosta da gente, né? Então, aumenta um pouco. Na verdade, o pastor de vocês, para mim, é uma inspiração, né? O pastor Elias, para mim, é alguém excepcional. Eu já falei isso para ele, eu falo para ele, e eu me emociono, porque eu tive a oportunidade de ter um testemunho parecido com o do Elias e desprezei, né? Para mim, o testemunho do Elias talvez seja um dos testemunhos mais impactantes, porque às vezes a gente fica impactado com o testemunho de gente. Eu era assassino e me converti, eu era isso. Mas para mim o testemunho mais impactante que tem, eu ouvi de uma pessoa, e o do pastor de vocês é parecido. Ele falava assim, nasceu numa família evangélica, e ele falava assim, eu não conhecia o mundo. Eu não conhecia o mundo. Eu nasci, assumi meu compromisso com Deus muito cedo, então eu não conhecia o mundo. Daí ele falou um negócio que marcou a minha vida. Ele falou, mas esse aqui o mundo também nunca conheceu. Eu sempre fui de Jesus. Eu falei, nossa, que testemunho lindo. Eu gostaria de ter. O pastor de vocês tem esse testemunho, né? Eu sempre sou abençoado quando eu estou com o pastor Elias, né? E nesses dias aqui, o meu objetivo é não estragar o que ele vem fazendo, né? Nosso projeto, que é, né, eu falo que eu sempre me sinto num lugar, né, como a história daqueles dois médicos conversando, e um virou para o outro e falou assim, nós operamos o paciente na hora certa. Ele falou, é verdade. Nós não podíamos esperar mais nenhum minuto para operar o paciente. O outro falou, é verdade. Ele falou, se esperássemos mais um minuto, o paciente ia se recuperar sem a nossa intervenção. E o outro falou, é verdade. Porque se eu viesse aqui ou não viesse, Deus ia continuar fazendo a obra dele, amém? Como Deus vem fazendo. Deus não precisa do humano para fazer a obra dele. Eu sou abençoado por Deus. Quando Deus faz, e Deus usa pessoas como o pastor Elias, coração inteiramente rendido, a família inteiramente rendida, né? Eu conheço pouco a pastora Wanda, né? Mas eu garanto, né? Quando alguém casa com um homem que nem o Elias, né? O caso da minha esposa, tem que ser de muita fé. Tem que ser de muita fé, né? Tem que ser muito crente, porque de vez em quando a gente é tomado por umas loucuras assim, a gente ouve a voz de Deus e resolve obedecer, e coitado de quem assumiu o compromisso de estar ao nosso lado a vida toda. Eu falo que a pessoa de fé mesmo é minha esposa, porque eu ouço a voz de Deus, ela não ouve, ela tem que acreditar que eu ouvi, né? Nos passos que a gente dá na vida, ela fala, não, se Deus falou com você, eu vou. E eu acho que a pastora Wanda deve ser mais ou menos isso, né? Não, você tem certeza que Deus falou, eu vou, né? Então é um casal abençoado, e para nós é sempre uma alegria, né, quando pode conviver com gente assim. E nessa manhã a gente quer compartilhar um pouco da nossa história. Eu sempre falo, estava compartilhando com Elias ali, né, quando eu comecei meu ministério de pregador, eu orava e jejuava direto, porque eu ficava angustiado de falar em nome de Deus, porque eu sabia que eu não tinha conteúdo, né? Então, meu medo era falar bobagem. E a gente orava e jejuava, pedindo que Deus tivesse misericórdia, ia para o púlpito e Deus teve misericórdia. Hoje, depois de 36 anos de ministério, né, eu oro e jejuo mais. Eu me preocupo, porque agora eu tenho conteúdo, eu aprendi a fazer. E o meu medo é fazer no púlpito o que eu sei fazer, em vez de fazer o que Deus quer que eu faça, né? Então, justamente para que eu não venha atrapalhar, né, o temor é maior. O temor é maior, porque eu vejo muita gente boa oferecendo fogo estranho no altar de Deus. E as pessoas vão sendo tocadas por coisas que elas entendem que é uma manifestação de Deus, e, na verdade, não é.
Isso é uma manifestação que toca as emoções. E nessa manhã nós não queremos isso. Nós queremos que Deus ministre a vida de vocês. Amém? De um jeito que eu não consigo entender e nem conseguiria fazer, a gente pretende que Deus ministre a todos nesse lugar. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus e ser ministrados por Deus? Então, esse é o nosso desejo, né? Que Deus faça isso. Que Deus faça isso. Porque eu não conseguiria fazer. São pessoas com necessidades diferentes, experiências diferentes, jeitos de ser diferentes, né? De regiões diferentes. Quantos são portugueses aqui? Só para a gente saber, né? Mas de regiões diferentes de Portugal. Quantos são do norte de Portugal? Ali próximo do Porto, aquela região para cima. Quantos são da região central, de Lisboa? Aquela região. Quantos são do sul, Algarve? Né? Quantos são das ilhas, Madeira, né? Cabo Verde? A maioria, puxa vida. Né? Eu vi alguns brasileiros aqui, né? Teve gente que veio me cumprimentar hoje com um sotaque que não era português, falando assim, ó, gente, né? Os negócios. Então, era um sotaque diferente, né? Então, a gente sabe que tem brasileiro aqui da região. Eu descobri que tem a irmã que estava dirigindo o louvor, né? É do estado que minha mãe nasceu, Ceará. Nossa, eu já fiquei emocionado, né? E daí, hoje de manhã, também, a gente descendo a oração, encontrei uma outra irmã, o pastor Elias falou, é Manauara. Eu falei, nossa, tem de tudo quanto é lado do Brasil, né? Tem um pastor Fábio, que também é do Sul, tem também toda uma linguagem peculiar, né? O pastor Fábio, a gente estava lembrando, fui pastor no sul do Paraná, e ali tem um dialeto, né? Um tipo de português com um monte de regionalismo. Quando eu mudei para lá, eu que morava no Brasil, não entendia o que eles falavam, né? Alguns irmãos vieram em casa falando assim, pastor, fulano estava loqueando por Tadevarda e a gente mandou se atipar. Eu falei, e funcionou? Eles falaram, funcionou, né? Quando eles saíram, minha esposa veio perguntar, o que eles falaram? Eu falei, também não entendi. Depois a gente vai procurar saber, né? Tentando traduzir. Apesar de ser português, o Fábio entendeu. O Fábio e a Isabel é da região deles, né? Mas o que eles falaram? Fulano começou a fazer bobagem por estar muito tempo parado, a gente mandou ele parar com isso. Quantos entenderam agora o que eu falei? Mas a primeira vez não deu para entender, né? Então, são pessoas de lugares diferentes, só Deus pode falar de maneira pontual, né? Estão vivendo momentos diferentes, só Deus pode falar de maneira pontual. É o que a gente deseja que Ele faça. Amém? O pastor Elias falou que eu teria nessa manhã 50 minutos, eu já gastei 10, eu só tenho 40, né? E um dos meus defeitos é que eu falo demais, né? Então, a gente vai ficar no tempo, é 11h26, até 12h05, eu estou vendo ali. Não, é 42 minutos, nossa, eu tenho 2 minutos a mais do que eu achava, né? Está ali o contagiro. Então, a gente vai ficar no tempo, e quando faltar 5 minutos para acabar o tempo, eu vou fazer uma pergunta, porque como eu falo demais, é bem provável que eu não consiga acabar o sermão, né? Então, quando faltar 5 minutos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e fica tranquilo que não é mais tempo, porque tem gente que fala assim, vocês me dão mais tempo. Não é mais tempo, a gente não vai pedir, vamos acabar no horário. Tá joia? Quantos acham que até mais ou menos 12h05, 12h10, vocês conseguem me aguentar? Quantos conseguem me aguentar falando até 12h10? Então, vai nesse compromisso, não muda o trato. Até 12h10. Abra sua Bíblia, eu vou ler 2 textos da palavra. Vou ler 2 textos da palavra e depois a gente vai conversar um pouco sobre o tema. O texto, primeira parte do versículo 9 de 2 Crônicas 16, 2 Crônicas 16, 9, e depois o texto de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Depois nós vamos citando alguns outros textos. 2 Crônicas 16, 9 fala assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? E João 5, de 1 a 9,
A palavra fala assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Eu tive, como eu disse, eu nasci numa família evangélica, mas tive minha experiência com Deus na adolescência. Quando eu tive minha experiência com Deus na adolescência, eu fui tomado uma sede de Deus, de tudo que tinha a ver com Deus eu queria para mim, né? E eu passei a ler a Bíblia muito intensamente, e uma coisa que me chocava, uma coisa que mexia comigo, era o fato de eu ler na Bíblia uma realidade para aquelas que amavam o Senhor. A igreja do livro de Atos era uma igreja onde parecia que havia presença de Deus, manifestação de Deus de maneira intensa, e eu não entendia por que a igreja da qual eu participava não era daquele jeito, né? Porque era um povo também que se dizia povo de Deus, era um povo que se dizia interessado em Deus, mas a nossa igreja às vezes era mais especializada em arrumar desculpa do porquê as coisas não aconteciam do que em fazer acontecer. E eu entendia que não era daquele jeito. Fui tomado de uma angústia, e já a partir da adolescência eu falei: se Deus fala isso, se na palavra de Deus apresenta essa realidade de vida cristã para as pessoas que querem andar com Deus, tem que ser assim. Porque a palavra de Deus é verdade. Em algum momento, por compreensões erradas, por teologias erradas, por interpretações erradas, atitudes erradas, a gente corrompeu aquilo que devia ser a verdade. E a pior coisa que pode acontecer é você viver numa mentira achando que essa é a verdade. A pior coisa que você pode experimentar é desperdiçar, né? Eu tenho falado isso, brincado com isso algumas vezes, né? Para mim, o dia do arrebatamento vai ser um dia alegre demais. Eu vou poder conhecer o céu, né? Que a gente tem uma imagem do céu, né? Alguns têm a imagem que a gente vai ficar o tempo todo adorando o Senhor, ruas de ouro, né? Salões. Eu falo assim: se for assim, vai ser muito chato, né? Eu acho que tem outras partes do céu para a gente conhecer. Tem os bairros, né? Tem os bairros. Eu brinco que no bairro que eu vou morar, na minha casa, né, vai ter uma árvore de picanha no quintal, e vai ter um rio de Coca-Cola que passa assim, né, e vai ter uma varanda. Eu sou do sul do Brasil, tem uma bebida que a gente toma lá quente chamada chimarrão, né, e eu falo que vai ter uma varanda onde Deus vem tomar chimarrão comigo na viração do dia. Daí já perguntar: mas Deus toma chimarrão? Não sei, mas vai tomar, né? Ele é pai, vai gostar. Então, a ideia, tem gente que fala assim: eu não acho que o céu vai ser assim. Eu falei: vai ter o bairro dos incrédulos também, fica tranquilo. Lá vai ter sopa de osso e outras coisas, né? Mas eu fico curioso, eu quero conhecer todas as partes do céu. E a Bíblia apresenta, né? Eu fico imaginando, a gente vai criando cenas. Quantos são assim? Você lê e você precisa criar uma cena, dar uma realidade concreta para aquilo que você está lendo. Eu sou desse jeito, né? Eu gosto muito de uma série. Eu vi algumas figuras da série nos avisos, aquela The Chosen, né? Porque ela vai dando concreticidade para alguns textos da palavra de Deus. Eu gosto muito disso. Então, eu fico imaginando, quando a Bíblia fala que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, o que eu entendo que Deus está falando? Que tudo que você precisa para uma vida abundante, Deus já providenciou para você. Tudo aquilo que você precisa para viver bem, de maneira abundante, Deus já providenciou para você. Em outro texto, Jeremias 29, ele fala: bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam.
E eu sempre falo isso, os nossos planos não vão dar para nós o fim que a gente deseja. São os planos de Deus. Quando já fizeram um planejamento, desejaram alguma coisa, conseguiram achando que era bênção e descobriram que aquilo era coisa do inimigo. Quando já passaram por isso? Né? Eu tive uma ovelha no Brasil que sonhava em ter um tipo de carro, era o carro dos sonhos dele. Né? Eu não vou falar qual carro era, que vai que algum irmão aqui tem um modelo. Né? Mas ele sonhava em ter aquele tipo de carro. Mudou de Mandaguari para Itajaí, uma cidade de um outro estado do Brasil, chamado Santa Catarina, e lá em Itajaí ele comprou esse carro. Né? Quando eu fui visitar eles, eu desci no aeroporto, ele foi me buscar com esse carro. Né? Eu falei, não, conseguiu conquistar. Ele falou, é bênção de Deus, pastor. Bênção de Deus, ó, Deus me abençoou. Legal. Passou 3 meses depois, eu voltei lá para visitar, ele foi me buscar com outro modelo de carro. Né? No Brasil, a gente chama Fusca. Aqui eu não sei qual. Fala aí, pastor Elias. Carocha. É esse aí? Então, foi me buscar com esse carro aí. Eu não vou nem me meter a repetir o negócio. Né? E eu estranhei. Eu falei, puxa, tantos anos para ele adquirir o carro dos sonhos dele. E daí eu perguntei para ele, falei, irmão, e o carro? Ele falou, aquilo lá é devorador, hein, pastor? Nossa, é coisa do inimigo, coisa mandada, o senhor não imagina. Depois que o senhor foi embora, aquele negócio quebrou. Eu tirava do mecânico, 3 dias, quebrava de novo. Não aguentava mais. Falei para o mecânico, qual a proposta que você faz? Ele falou, não, eu dou o Fusca mais R$1.000, a carocha, né? Eu dou a carocha mais R$1.000. Ele falou, isso aqui que é carro bom. Não quebra, manutenção barata, isso aqui que é carro bom. A vida toda tinha um sonho e descobriu que estava errado. Quantos já passaram por isso? Né? Você desejava alguma coisa para descobrir que aquilo trazia tribulação para você. E a gente vive a vida assim, com vários planos que não te dão o fim que você deseja. E a gente demora para se tocar, que o que nos dá o fim que a gente deseja são os planos de Deus, não os nossos. Né? E Jesus, dentro do plano de Deus, já providenciou tudo para que você tivesse uma vida boa. Só que, em vez de tomar posse, entender os planos de Deus, discernir os planos de Deus, e se apropriar daquilo que já é meu, que Jesus conquistou para mim, eu fico insistindo com o meu plano. E eu falo que o dia do arrebatamento, quando a gente chegar no céu, para mim vai ser um dia talvez muito triste, de você chegar nessa sala, como eu falei, eu gosto de dar concreticidade para a cena, então eu imagino que vai ser uma sala com várias prateleiras, e daí você vai ver alguns potes com seu nome. Daí você fala assim, mas tem meu nome aqui, o que é isso? Fala, não, é as bênçãos que Jesus já tinha providenciado para que você vivesse bem, mas ficou aqui no céu, porque você nunca tomou posse dela na terra. Em vez de você se render à vontade de Deus, você insistiu na sua, então ficou parado aqui até que você se convencesse. Até que você abrisse mão da sua vontade e assumisse a vontade de Deus. E a gente tinha expectativa que você fizesse isso, mas você morreu sem fazer isso, então ficou aqui, ficou parado aqui. Se você quiser levar, leva aí no céu, não vai fazer diferença, porque no céu a gente já vai estar abençoado. Né? Então vai ser um dia triste por a gente não entender isso. Não entender isso. Porque muitas vezes nós ficamos no esforço de conquistar algumas coisas, é ou não é? Nós somos ensinados assim. Eu não sei a educação que você recebeu na sua casa, mas eu fui ensinado na minha casa, na casa dos meus pais, a correr atrás. Né? Meus pais vieram de uma realidade muito pobre, com muita dificuldade. Meu pai era filho de um agente ferroviário, trabalhava cobrando passagens na ferrovia, que morreu num acidente de trem. E, na época, não tinha algumas garantias. Minha avó teve que vir morar de favor no fundo da casa de um conhecido, na cidade de Curitiba, com 13 filhos. Né? 13 filhos, nem tinha quarto para todo mundo. Né? Eu acho que eles revezavam em 3 turnos para poder dormir. Você dorme tal horário, da meia-noite às 8, você dorme das 8 às 4 da tarde, o outro pega das 4 à meia-noite, porque era muito filho para pouco quarto. Né? E minha mãe também, o pai dela morreu, e a mãe dela era costureira, eram 8 irmãos, não conseguia educar, espalhou os filhos pela casa de parente, para poder manter os filhos.
Então, meus pais vieram dessa realidade, muito esforço, cresceram. Eu nasci na nossa casa, nunca teve falta. Não tinha abundância, mas nunca teve falta, o esforço dos meus pais. Então, eles nos ensinaram isso. Se você quiser, tem que se esforçar, tem que correr atrás. A gente aprendeu um negócio que eu chamo de adiar a recompensa. O que era adiar a recompensa? Você trabalha, abre mão de algumas coisas, guarda para lá na frente poder usufruir de algumas coisas que a gente quer. Né? A geração de hoje, pelo menos no Brasil, inverteu a lógica. Está se endividando, né? Pegando antecipadamente a recompensa e fica com uma dívida e depois não sabe se vai pagar. Né? Hoje a gente vive no Brasil um índice que a maior parte das famílias está com uma dívida impagável. Né? Um índice por causa disso. Mas nós aprendemos, não, tem que se esforçar, você tem que correr atrás. Eu lembro que com 10 anos de idade eu tive meu primeiro emprego, porque lançaram um álbum de figurinha e meus pais falaram, se você quiser comprar figurinha, vai trabalhar. E eu arrumei emprego numa vendinha, né, antigo mercado de bairro no Brasil, para fazer os serviços lá, para poder comprar as figurinhas. Quando eu acabei o álbum, também pedi as contas. Saí do emprego. Aquele negócio. Depois a mesma coisa. Começou jogos de videogame. Né? O primeiro videogame que tinha no Brasil era o Atari. Né? Eu não sei qual que era o nome por aqui, pela Europa. Né? Os videogames de hoje eu não sei jogar. Né? Porque o Atari ele tinha um manche e um botão só. Né? E mais que isso eu não consigo fazer, não tenho coordenação. Né? E hoje os joysticks de videogame parece tela de avião, tem um monte de botão para apertar, um monte de negócio, eu já não sei jogar nesses negócios, não. Né? Mas daí queria adquirir os jogos, vai trabalhar de novo. Fui trabalhar numa sorveteria para poder comprar os jogos. Então, fui treinado assim. E a gente, às vezes, traz isso para a vida cristã. Né? Você acha assim, eu tenho uma ideia, a Bíblia me apresenta uma ideia, eu interpreto errado a Bíblia, mas eu interpreto, não tem como a gente fugir. Ah, bispo, por que o senhor fala que interpreta errado? Porque a gente interpreta a Bíblia a partir da nossa experiência. Não tem como você fugir disso. Se eu falar aqui de algumas coisas, você não conhece, por exemplo, tem uma fruta no Brasil chamada siriguela. Quem aqui nunca comeu siriguela? Levanta a mão. Né? Mas eu já falei para você que é uma fruta. Né? Você pode dar uma ideia para nós de como você acha que é essa fruta? Alguém pode me ajudar aqui? Você, querido, que está na frente, pode ser? Como que é o nome? Ele disse que nunca comeu siriguela. Você acha que siriguela é de que jeito? Nasce no chão, nasce numa árvore? Como que é? Numa árvore, uma cereja, talvez? Numa árvore, uma cereja, talvez. Né? Deu um bom palpite. Alguém tem uma ideia diferente do que seja a siriguela? Né? Mais alguém aqui que não comeu siriguela? Quem não comeu siriguela, levanta a mão. Pode contribuir, irmã? Tem uma ideia? Ele acha que é parecido com a cereja. A senhora acha que é parecido com o quê? Hã? Ó, alguém ajuda aqui que eu não sei que fruta é essa. Qual que é o que? Dragon fruit. É isso, ó. Você viu? Já estou falando, estou deitando no inglês. Ó. O que é dragon fruit? Hã? A pitaia? Ó, a pitaia eu sei do negócio. Né? Ó, obrigado pela participação, mas não é nenhuma coisa nem outra. Eu não sei qual a fruta equivalente aqui. Cara, você devia saber, rapaz. Você é o meu assessor para assuntos técnicos aqui. Você sabe, Fábio? Vocês são uma farsa. Eu tenho que buscar assessores melhores na próxima vez. Hã? É. Então, vou tentar explicar o que é a siriguela. Ela é uma fruta que ela é pequenininha, ela não é grande que nem a pitaia, a dragon fruit. Ela é pequenininha, compridinha, assim. E quando ela está verde, ela ainda não está madura, ela tem uma tonalidade amarela meio esbranquiçada. Quando ela está madura, ela ganha tonalidade meio alaranjada, um amarelo meio avermelhado. Né? É muito gostosa.
ela é doce, pelo menos para o meu paladar, né? Ela é doce, mas com um azedinho no fundo, mesmo quando ela está madura, né? A única frustração para quem gosta de siriguela é que ela tem um caroço enorme dentro dela. É pouca fruta para muito caroço. Já tem gente balançando a cabeça, já comeram siriguela, já comeram siriguela. É desse jeito ou não é? Né? A gente tem a ideia, e deu para perceber, não tem como escapar disso. Eu posso fazer essa brincadeira o tempo todo, dificilmente alguém vai acertar, porque a gente pega os conceitos a partir da nossa experiência, da nossa realidade. E aí é a grande dificuldade que a gente tem, porque Deus apresenta da realidade dele. O próprio Deus fala que os pensamentos de vocês não são como os meus, né? Os caminhos de vocês não são como os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, né? Os meus caminhos são mais altos do que os de vocês. E a gente acaba desperdiçando, porque eu insisto nessa questão da meritocracia, fazer por merecer a bênção de Deus, sendo que Deus falou, eu já estabeleci os meus planos. A Bíblia fala isso, que os planos de Deus já estão concluídos. Os planos de bênção para você, de uma vida abençoada para você, já está concluído. Ele só precisa ganhar concreticidade nessa terra. De que jeito isso acontece? Quando seu coração for totalmente dele, né? Quando ele puder te utilizar, né? Quando ele puder agir através de você sem restrição, sem empecilho. Porque muitas vezes, em vez da gente viver uma vida cristã, né, nós vivemos de eventos com Deus. Nós vivemos de momentos com Deus. E a nossa vida nós passamos do nosso jeito. Mas quando a gente vem para um culto como esse, eu espero que Deus fale comigo. Eu falo, nossa, como o culto foi abençoado. Só que Deus sai amanhã, a coisa já está difícil de novo. Já vem as lutas do dia a dia. Já vem as tribulações. É aquele momento com Deus que eu vivi no dia anterior, eu fico esperando para ter na próxima semana. Quando nós estivermos reunidos, juntos novamente. E não é isso que Deus planejou para a gente, né? Deus planejou uma vida abençoada. Uma vida cheia da presença dEle, né? Agora, qual que é a nossa grande dificuldade? Pegando o texto de João, capítulo 5, né? A palavra de Deus fala que Jesus estava indo para uma festa, né? E para entrar na cidade que estava em festa, ele passava por um lugar que era complicado. Era dos acessos para Jerusalém antiga, a Porta das Ovelhas, e do lado da Porta das Ovelhas tem um tanque. Hoje não tem mais o tanque, hoje tem as ruínas do tanque. Se for visitar Jerusalém, você vai ter a oportunidade de conhecer as ruínas do tanque de Betesda, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e conhecer, né? É um tanque, logo perto de um dos acessos, e a Bíblia fala que existia um mito a respeito daquele tanque. Ah, pastor, por que o senhor fala que existia um mito? Porque um anjo não descia? Eu não sei se o anjo descia. O que eu sei é que tem, ele tem uma fonte que vem do fundo da terra, então de vez em quando borbulha, né? Ele é um tanque que funcionava como um manancial, na verdade, a gente chama no Brasil, uma fonte que vem. Então, quando vem um jato de água de dentro da terra, borbulhava. E quando borbulha, eles não viam ninguém descer, eles não viam movimento nenhum, então eles achavam que era um anjo. Ó, o anjo desceu, ó, o movimento das águas. E daí, quando o anjo descia, se criou uma história que o primeiro a entrar no tanque era abençoado, né? A gente tem umas crendices populares assim, tem ou não tem? Né? No Brasil, o Brasil é uma nação muito cheia de crendice, cheia de folclore, né? Tinha algumas coisas, se alguém fala uma bobagem, amaldiçoa, a gente dava três soquinhos na madeira, como se protegesse aquele negócio, né? Ah, você não pode deixar o chinelo virado dentro de casa, que senão a mãe morre, né? Senão a mãe morre. Se a visita entra por uma porta, ela tem que ir embora por aquela porta, porque se ela for embora pela outra porta, leva a sorte da casa, né? E eu falo, tem casa que tem uma porta só, e o cara não tem sorte de jeito nenhum. Eu falo, que raio. Então, no caso desse, é melhor ter duas portas que leva a maldição, né? Mas era cheio de crendice, às vezes estava assim, né? E daí a pessoa sentia um arrepio,
Dizia que era um morto que passou perto dela, ou a morte passou, daí sentia um gelado, daí tinha um ditado que você falava, sai morte que eu estou forte, aqueles negócios todos, né? Tem as crendices em Madeira e Cabo Verde, que é da maioria, tinha as crendices, algumas coisas assim, e a gente desenvolve as crendices gospel, né? As coisas que têm a ver com Deus, né? Lá no Brasil tinha uma história que você ia viajar, sofreu um acidente de carro, é porque a gente não orou, né? Então vamos orar para que a nossa viagem... Eu conheço gente que orou e se acidentou do mesmo jeito, mas a gente tinha a ideia que, né, tinha algumas lojas que você entrava e tinha a Bíblia aberta no Salmo 91, que eles achavam que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 expulsava maus espíritos daquela loja, né? A pessoa nunca leu a Bíblia, mas a página do Salmo 91 estava amarelada. A gente tem as crendices, e tinha essa crendice, tinha esse mito, que aquele que entrasse primeiro no tanque, ele ia ser curado. E Jesus chega ali e vai direto a um homem que é paralítico. E pensa comigo, tinha naquele tanque gente de tudo quanto era jeito, cego, manco, né, o paralítico, uma corrida para ser o primeiro a entrar no tanque. Quem que acha que o paralítico vai ganhar? Né? Vamos fazer aqui uma votação. Alguém gritou, o anjo mexeu a água, quem aposta no ceguinho? Se o ceguinho correr na direção certa, tropeça na beira do tanque, cai dentro, tá curado. Não é verdade? Quem aposta no manquinho? Né? Vai o manquinho, dando tranco nos outros. Entra primeiro no tanque, ele é curado. Mas quem aposta no paralítico? Né? Se é no Brasil, o paralítico fala, ei, gente, tem eu, alguém me leva. A gente fala, que se lasque, é a minha vez. E a gente vai lá para o negócio. E a Bíblia fala, eu não sei se os 38 anos da paralisia dele, ele passou na beira daquele tanque. Eu não sei quanto tempo, mas ele está há muito tempo ali. E Jesus se dirige a ele diretamente. E Jesus fala assim, você quer ser curado? Qual a resposta que você dá para uma pergunta dessa? Vamos lá. Jesus podia ir para qualquer um, foi para esse paralítico. E ele faz a pergunta, você quer ser curado? Se Jesus pergunta isso para você, o que é que você responde? É uma pergunta direta. É ou não é? Cabe duas respostas, sim ou não. Pergunta direta. Agora, em vez disso, ele vai falar da frustração dele. É que eu estou aqui, e toda vez que o anjo... Jesus não perguntou nada disso. Toda vez que o anjo vem e mexe a água, né, um outro entra na minha frente, eu não tenho ninguém que me ponha no... Jesus não perguntou nada disso, concorda comigo? Que a resposta do paralítico não tem nada a ver com a pergunta de Jesus. Mas por quê? Porque ele fechou o foco dele naquilo. E ele acha que a chance da cura dele é entrar no tanque. E às vezes a gente vem para a presença de Deus e Deus está perguntando para a gente outras coisas. Você quer ter vida em abundância? E daí a gente dá a resposta, eu estou com algumas dívidas. Jesus não perguntou nada disso. Você quer ter vida em abundância? É que agora apareceram os problemas, eu estou com mais idade, eu já não consigo ter... Jesus não perguntou nada disso. Jesus faz uma pergunta direta. Você quer ter vida em abundância? E a gente cria imagens de como isso pode acontecer. Né? Eu vejo gente falando o tempo todo de avivamento. Né? Já me perguntaram o que eu considero avivamento. Eu falo, avivamento é quando a gente volta a nossa atenção para Deus de verdade e a gente permite que Deus invada a história humana com a vida dele. Porque avivamento nada mais é do que o Deus que é vida se fazendo presente na história humana. Só que como ele é a vida verdadeira, quando ele se faz presente, vem com uma intensidade, vem com uma vida que a gente nunca experimentou. Daí a gente fica deslumbrado, e daí a gente costuma chamar isso de avivamento. Né? Agora, para o avivamento acontecer, a gente vive tentando criar, né, uma fórmula para isso e não tem.
Entenda isso, a fórmula de Deus é você. O método de Deus são pessoas. E Deus não tem dificuldade nenhuma em trazer um avivamento, se manifestar na história humana, quando encontra alguém inteiramente rendido na presença dele. Foi a frase que um sapateiro, um homem simples, ouviu dizer no fim do século XIX, início do XX. Ele, num culto como vocês estão aqui, ouviu o pregador falando assim, que aquela geração ainda não havia visto o que Deus era capaz de fazer, porque não havia encontrado uma pessoa inteiramente rendida nas mãos dele para fazer aquilo. E aquilo mexeu tanto com aquele homem, que ele falou, se Deus não encontrou, eu não sei o motivo, eu quero ser essa pessoa. E ele se tornou, de maneira pessoal, é um dos maiores evangelistas da história do cristianismo, de maneira pessoal, direta. Ele levou mais de 700 mil pessoas a Jesus, durante a vida dele. E não morreu tão tarde, morreu cedo, com 60 e poucos anos de idade. Né? E se converteu tarde. Foram mais ou menos 30 anos de vida cristã, 700 mil pessoas em 30 anos. O nome dele era Dwight Lyman Moody. Né? Mas se rendeu inteiramente. E às vezes a gente gostaria de viver isso. Gostaria ou não gostaria? Quantos gostariam de uma vida cheia da presença de Deus? Levanta a mão, graças a Deus todo mundo, glória a Deus, aleluia. Né? Só que muitas vezes a gente resiste ao que a gente gostaria por entender que eu não sei como vai ser. E a gente vai criando imagens de como precisa fazer. E às vezes nós mantemos a nossa vida paralisada na beira de alguns tanques. Porque eu entendi que se não for assim, não vai acontecer. Eu era alguém desse jeito. Criava várias imagens, tem que ser desse jeito. Se não for assim, às vezes eu criava a imagem, obedecia a imagem e a coisa não rolava. Não acontecia. E eu comecei a lidar, eu tenho alguns pastores que são amigos, alguns amigos que são muito diferentes de mim, muito diferentes do meu jeito. Tem homens sérios de Deus, gente muito séria de Deus, que eu não levava na minha igreja para pregar, porque eu achava maluco demais. Eu achava doido demais. Né? Tinha um que era o limite, que eu levava, Edilberto, o nome dele, Beto, o apelido Betinho. E o Betinho, uma expressão que eu usava, ele era aleluiá demais, empolgado, tudo. Né? Começava a mover, ele falava, Deus já está aqui, ó, fogo santo, no pé, pula, pula. Né? E o povo não entendia nada. E daí um dia o Beto está pregando, eu já sabia, ele era o limite, ele conhecia a minha igreja. E um dia o Beto está pregando, e eu estou no altar, né? Lá em Mandaguari tinha alguns tronos no altar, eu apresentei o Beto, sentei no altar. No fim ele falou assim, não, a unção já está aqui, vai ser derramada, está sobre o lençol. Eu falei, que raio de unção é essa que está em cima do lençol? Nunca vi. Eu tenho 4 anjos segurando. Eu vou contar, os anjos vão soltar o lençol. Eu falei, ah, não, abusou. Abusou aí, não. Daí, antes dele iniciar a contagem, eu fui levantar para tomar o microfone dele. Que eu não via sentido naquela história. Que história é essa? Né? Mas eu sou um pouco fora do padrão e o trono não foi feito para mim. O trono foi feito para o pastor anterior, que era o primeiro, que era mais fino que nós. Né? E a cadeira era de braço. Né? Se tem algum gordinho que já passou por esse constrangimento, sabe? Né? A gente encaixa em tala. Na hora de levantar, eu levantei com o trono grudado. Daí demorou um tempo para eu conseguir me desvencilhar do trono. Quando eu desvencilhei, ele já estava na contagem. A hora que eu cheguei nele, pus a mão no ombro, pus a mão no microfone, ele falou assim, pode soltar. Acabou a contagem. 1, 2, 3. A hora que ele falou, pode soltar, a igreja toda que estava em pé foi para o chão. Amigo, não me pergunta por que precisa de 4 anjos num lençol, precisa contar. Eu nunca vi avivamento assim. Nunca ouvi falar. Né? O pastor Lucas estava falando do avivamento no país de Gales, Evan Roberts. Eu nunca soube que Evan Roberts contou. Você soube? Ele contou alguma vez? Nunca soube. Eu nunca soube que John Wesley nas sociedades falou assim, vamos contar, 1, 2, nunca aconteceu. Né? E eu ficava naquilo, por que precisa? Não sei. A única explicação que eu tenho é Paulo quem dá. Quando Paulo fala assim, eu me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de gentil com os gentios, eu me fiz de judeu
com os judeus. Eu acho que Deus se faz de malucos malucos. Tem gente muito doida aí, tem ou não tem? Tem gente muito doida. E se Deus for muito normal com o maluco, ele não vai achar que é Deus. Né? Lá no Brasil, a galera tem o hábito de subir monte para orar. Imagina aqui em Jersey, com esse frio. Né? Se Deus só falasse no alto do monte, estava sem chance. Eu era um que não subia. O pastor Elias me levou na praia ontem, já queria ir embora. Né? Ele tentando me mostrar tudo. Ah, bispo, mano, o que achou? Eu achei que está na hora da gente ir embora. Vamos embora. Né? Estava topando qualquer coisa. Estava um frio lascado. O pastor Elias me mostrou uma lanchonete. Falou, aqui tem um bom sorvete. Até tomar sorvete nesse frio está melhor que ficar nesse vento. O senhor gostaria? Eu falei, top. Eu queria um troço quente, mas até o sorvete está melhor do que o vento. Né? Agora imagina, você ter que subir um monte para orar. Né? Lá no Brasil tem gente. Não, e tem aquela ideia, não, que no monte a gente está mais perto de Deus, mas Ele está em qualquer lugar, criatura. Ele é onipresente. Mas tem uns malucos, se não for assim, ele acha que não é Deus. Né? Ah, orar, como a gente orou hoje de manhã, com aquecedor. Aleluia. Né? Mesmo que não estivesse funcionando, está quente no lugar. Né? Aí é fácil, mas se não tiver algum negócio... Daí eu tive uma experiência assim, para entender que Deus vai muito além da minha imagem. Deus vai muito além. A segunda coisa é que Deus nos torna protagonistas da nossa história. Porque às vezes a gente sempre acha que eu não estou sendo abençoado por causa do outro. É ou não é? Ah, hoje o culto não foi bom, porque o louvor não tocou as músicas que eu queria. O louvor não é responsável, a adoração é tua, criatura. Né? O louvor faz a adoração dele, mas a tua adoração em espírito e verdade é só você que faz. Né? O louvor está aqui para contribuir, mas depende de você. Né? Teve uma vez que eu ouvi uma pessoa falando, hoje o sermão não foi bom. Eu falei, por quê? O pastor não leu Bíblia? Ele falou, não, leu trecho da Bíblia. Eu falei, então o que foi ruim? A Bíblia é viva e eficaz, criatura. Então, se alguém só chegou no púlpito para ler a Bíblia, já foi uma bênção. A palavra viva foi ministrada. A palavra viva foi falada. O rolo não é a palavra, é você. Eu tenho um amigo no Brasil, o pastor Jeremias Pereira. O Jeremias é presbiteriano, como a gente diz no sul, de 4 costados. Ou seja, é aquele bem presbiteriano mesmo, com os hábitos presbiterianos. E ele disse que estava um dia numa cidade lá, arrumou um culto que ele achava que era bom, levou 3 amigos dele no culto. Foi no culto, daí o culto iniciou, e daí a pessoa ministrando louvor falou assim, vire para a pessoa que está do seu lado. Ele falou, não vou virar, eu sou presbiteriano. Fale para ele, não vou falar. Não vou. Fale para ele que Deus ama. Ele falou, não vou falar. Daí a pessoa virava para ele e só fazia assim, virava para frente. Não deixava a pessoa falar. Veio a hora da oferta, né? Daí ele falou, eu estava disposto a dar uma oferta substancial. Daí a pessoa que foi fazer a oferta leu Malaquias e falou, vocês são ladrão. Ele falou, não sou. Vocês roubam Deus. Ele falou, não roubo. Ele disse, já pus minha oferta no bolso. Falei, também não vou mais ofertar, só de raiva, quem mandou me ofender. Ele falou, depois veio o pregador. O cara gastou meia hora sem conteúdo, segundo a visão dele. Diz que ele leu o texto do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele falava, que bênção, irmãos, que coisa profunda. O Senhor é meu pastor. Repita comigo, o Senhor é meu pastor. E ficou nessa enrolação meia hora. Jeremias disse que já estava com vontade de levantar e falar, se o senhor não sabe acabar, eu acabo. Né? E ficava assim, Deus te ama. Né? Ele foi sair com os 3 amigos, como a igreja estava cheia, cada um sentou num canto, ele não pôde acompanhar o culto dos amigos. Ele saiu com os 3 amigos, meio constrangido, cutucou. Falou, e o culto, hein? O primeiro amigo falou, que bênção, nossa, nunca me senti tão amado. Quando a pessoa, o dirigente do louvor, falou, vira e fala, Deus te ama. Ele falou, nossa, eu senti como se Deus estivesse me abraçando. Já comecei a chorar. E o outro falou, nossa, Deus me achou. Quando Deus falou, você é ladrão, ele falou, sou mesmo. Você está roubando Deus? Tô, Deus, já me quebrantei, já chorei.
Já fiz o compromisso. E o outro falou, e que sermão, hein? Que palavra. Eu nunca vi. O Senhor é meu pastor, eu estou preocupado porque nada me faltará. Que culto, Jeremias, obrigado pelo convite. O pastor Jeremias desandou a chorar. Ele disse que desandou a chorar e ele falou, Deus, a água da vida foi derramada hoje aqui, mas caiu do meu lado, na minha frente, atrás, e não caiu em mim, porque o meu coração era terra endurecida. A palavra viva foi ministrada. Só eu que usufruí da palavra viva como um morto, não usufruí. E às vezes isso acontece com a gente, porque a gente cria imagens, eu não tenho ninguém que me ajude. Quando Deus vem e faz uma pergunta direta, você quer ser curado? Você quer ter vida? Você quer experimentar um avivamento? Você quer? A resposta à pergunta é para você. A resposta é você quem dá. Ninguém vai te carregar para dentro do sangue. A gente está aqui para te estimular, despertar a fé, mas é você que tem que decidir. E mesmo respondendo errado, Jesus vê sinceridade. Ele vira para aquele rapaz e fala, toma o teu leito e anda. E a pergunta que eu quero fazer, que já falta só 3 minutos e meio para acabar meu tempo. Pergunta que eu vou fazer, daí eu acabo o sermão em 3 minutos e meio. É o seguinte, eu não vou conseguir dar todos os detalhes do sermão, vou cortar uns 2 pontos aqui. Quantos acham que eu mereço uma segunda chance? O pastor Elias deve me convidar de novo para vir aqui em Gerson e acabar o sermão. Quantos acham que eu mereço uma segunda chance? Então, se eu não voltar, é porque ele não me chamou, tá, joia? Vocês cobrem do pastor Elias. Tá bom? Né? Agora, a pergunta que a gente faz nessa manhã, para você, é, você quer de verdade ter vida? Você está disposto, disposta a abrir mão da tua ideia de vida para deixar o Espírito te conduzir? Para deixar Ele te guiar nesse projeto sensacional que Ele tem? Você está disposto, disposta a pagar o preço que é necessário? Porque tem um texto em Apocalipse, Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Depois você pode ler, eu não vou ler, que eu tenho pouco tempo, né? Depois você pode ler, que fala que de uma cena no céu, né, onde um anjo chega com um incensário, um incenso dentro dele, e a gente já sabe na Bíblia que o incenso são as orações dos santos, e quando aquele incensário, né, é oferecido com as orações dos santos, é cheio, diz que Deus pega, põe brasa do altar dele naquele incensário e lança um incensário sobre a terra. E daí a Bíblia fala que há trovões, relâmpagos, terremotos sobre a terra. Né? O que a Bíblia está falando? Eu não sei porque Deus trabalha por medidas. Né? Deus trabalha por medidas. Quando Ele fala com Abraão, Ele fala que a descendência dele vai possuir aquela terra 300 e tantos anos depois, porque a medida da iniquidade dos moradores da terra ainda não foi preenchida. Então, tem uma medida de iniquidade que atrai juízo e tem uma medida de desejo que atrai avivamento. É o que Deus fala, quando encontra alguém cujo coração seja inteiramente dele, Ele se mostra forte para ele. Eu não sei qual é essa medida. Né? A Bíblia fala alegoricamente que a medida é uma taça. Quando a taça é cheia, né, e ela é apresentada diante de Deus, Deus reage fazendo com que haja manifestação dele sobre a terra. É mais ou menos isso que Apocalipse 8 está falando. E se eu quero experimentar o que Deus tem para mim, não descanse, nem dê a Ele descanso até que isso aconteça. Porque o maior interessado é Deus em fazer. A Bíblia fala que Ele procura pessoas dispostas. Ele procura, porque o maior interessado em se manifestar na história humana, em ajudar os seus filhos e filhas a Deus. Mas muitas vezes nós estamos distraídos com tantos mitos. Não, se eu não gastar meu tempo trabalhando, eu não vou ter o necessário. É um dos mitos dessa geração, dessa vida. Ah, eu preciso de dinheiro. Não, o que você acha que é melhor, dinheiro ou Deus? Quantos acham que se eu tiver menos dinheiro e mais de Deus, eu vou ter uma vida mais abundante? Quantos têm essa ideia? Mas a gente gasta muito tempo ganhando dinheiro e menos tempo buscando Deus.
E daí depois eu reclamo, porque o dinheiro é que nem a história do carro do irmão. O dinheiro não me traz, tenho 15 segundos só. E a pergunta que eu quero fazer é isso. Né? Eu fico imaginando, como eu falei, a cena, e é o que eu quero. Né? Chega um dia como hoje, em que a gente ministra e desperta o desejo, como foi no dia do Dwight Lyman Moody. Pega ele e fala, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser essa pessoa. Eu vou buscar a Deus até estar inteiramente rendido nas mãos dele, para que Ele possa usar a minha vida para um avivamento. E daí começa uma jornada de busca. E a gente começa a clamar. E a gente começa a pedir, Deus faz, Deus faz, Deus faz. A gente começa a se quebrantar. Deus faz, tem misericórdia. E a taça começa a ficar cheia. E a taça começa a ficar cheia. E a taça vai enchendo. Eu creio que o anjo que está segurando a taça com o nosso nome vai ficando emocionado. E ele fala, é hoje. É hoje que Jesse vai passar por um avivamento. É hoje que começa a mudar a história dessa cidade. É hoje que começa a mudar a história dessa família. Às vezes não é a cidade, é a sua casa. Às vezes é a história da sua vida. É hoje que começa uma transformação. Hoje por quem? Por você. Por aquela inteiramente rendido nas mãos dele. E a gente começa a clamar, e a gente começa a clamar. E a gente começa a clamar. Mas no Brasil a gente tem muita facilidade em se distrair. E a gente inicia, daqui a pouco a gente se deixa levar por outra coisa e já está fazendo outra coisa e esquece de continuar. Eu fico imaginando a frustração do anjo. Porque a taça está quase cheia, está chegando a hora do avivamento, daí a gente para de clamar. Daí o anjo fala assim, mas não dá para dar nenhuma beirinha hoje? Ele fala, não, guarda a taça. Quem sabe? Né? É o que Deus fala para Moisés em Deuteronômio 5. Quem dera que esse povo me temesse e me desejasse em todo o tempo, para que eu fosse bem a eles. Mas deixa eles voltarem para a casa deles. Você fica aqui comigo. Que Deus fala para Moisés, eu não aguento mais ver tanta história com pouca ação de Deus. São 36 anos de ministério, já rodei para muito canto. Vi muito evento onde Deus se moveu, mas pouca continuidade do mover de Deus ao ponto de mudar a sociedade. Eu já vi isso acontecer. Já vi na história e vi lá na igreja que eu pastoreei. Né? Eu quero saber, quem está cansado como eu, de religiosidade, e quem quer viver num avivamento, de verdade. Né? Quer ver Deus agir, às vezes de uma maneira simples e intensa. Né? Só que para isso a gente precisa permanecer. Permanecer até que Ele faça. Quantos podem assumir o compromisso comigo nessa manhã de permanecer até que o pastor Elias me convide a segunda vez para eu voltar aqui? Daí quando eu voltar aqui, eu vou voltar para ver o que Deus está fazendo no meio de vocês. Vou voltar para ver os milagres, a libertação, voltar para ver o irmão sem muleta. Ele vai falar, bispo, se o senhor tivesse vindo alguns dias antes, nem operação eu fazia, já ia sair curado. Né? Já ia sair curado. A gente viu isso acontecer em Mandaguari o tempo todo. Né? A gente podia testemunhar. Né? Só dar um testemunho. Alguns testemunhos eu dei essa semana, outros estão no livro, você pode adquirir. Mas um testemunho de uma menina, 17 anos. 17 anos. Ela teve toxoplasmose, uma doença com 7 anos e ficou cega. Com 7 anos de idade. Com 17 anos, a tia dela levou ela na igreja. Ela entrou na igreja na hora do louvor e passou a ver. Ninguém pôs a mão sobre ela. Ninguém orou por ela. Foi a maior confusão. Eu estava no altar, quando eu vi a confusão no fundo da igreja, eu chamei uma das pessoas que estava nos ajudando, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, pastor, a menina era cega e começou a enxergar. Começou a enxergar. O descrente era eu. Perguntei, ela era cega mesmo? Aquele dia eu não precisei pregar. O sermão que eu tinha preparado eu deixei de lado. Eu só chamei a menina, contei a história dela. Eu falei, quantos querem se aprofundar no conhecimento desse Deus que fez essa história? Todo mundo veio no altar. Todo mundo veio no altar. Né? Por que isso aconteceu? Porque Deus estava lá. Deus se fazia presente aqui. O meu sonho, o meu desejo para vocês, Missão Portuguesa em Jesse, que um dia vocês venham nessa casa para se encher de Deus, não para buscar nada, porque Deus já abençoou.
Deus já acrescentou. E vocês se enchem tanto da presença de Deus nesse lugar, que quando vocês saírem daqui, por onde vocês forem, como Pedro fazia em Jerusalém, né? Por onde vocês passarem, as pessoas vão sendo curadas. Né? Eles achavam que era a sombra de Pedro que curava, não era, a sombra era inanimada. Mas Pedro transbordava da presença de Deus. E como ele transbordava da presença de Deus, por onde ele ia, Deus se manifestava, a presença de Deus se manifestava. Como o rosto de Moisés, que isso aconteça com vocês. Que tenha um tempo que por onde vocês forem, Deus se manifeste. E as pessoas sejam tocadas, sejam quebrantadas. Nós temos avivalistas na história que faziam isso. Talvez o mais conhecido é Charles Finney. Mas que Charles Finney seja a história, que no momento sejam vocês a fazer isso. Quantos querem pagar o preço para que isso aconteça? A gente vai permanecer até que Deus faça. Então feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Gostaria de pedir que o louvor nos ajudasse, pelo menos fazendo um fundo musical, se não cantando. Alguém do louvor fizesse um fundo musical aqui. Enquanto eles tocam e cantam, vai cantar. Enquanto eles tocam e cantam uma música, se coloque diante da presença de Deus em oração. Se coloque diante da presença de Deus em oração. E a Bíblia fala para a gente não tomar decisões na empolgação, mas para que a gente avalie o custo das nossas decisões. Jesus fala isso em Lucas 14. Que ninguém inicia a construção de uma torre sem avaliar-se com os recursos que tem. Então eu quero te convidar a pensar. A decisão que a gente vai tomar é: Deus, eu não aguento mais, eu quero permanecer. Até que eu possa viver num avivamento, até que a gente possa falar das coisas que o Senhor está fazendo corriqueiramente em Jersey. O Senhor já tem feito grandes coisas nesse lugar. Mas a gente reconhece que muitas vezes eu ainda estou vivendo de eventos com Deus. Eu quero uma vida de avivamento. Eu quero uma vida de avivamento. O Senhor precisa de um homem e uma mulher inteiramente rendido nas tuas mãos. Eu sei que sozinho eu não consigo. Eu sei que pelo meu esforço não vai. Pelo que eu me conheço, talvez amanhã eu já me distraia. Mas eu quero me dispor nas tuas mãos. Porque que o Senhor dá. Se o Senhor for comigo, se o seu Espírito Santo for comigo, me ajudar, vai acontecer. E nessa manhã, eu quero me dispor, confiando no Senhor, na tua fidelidade, para me fazer esse homem, essa mulher que o Senhor precisa, para se revelar a essa geração. Então avalia, se você está disposta a fazer o que Deus propôs para isso. Se a tua resposta for sim, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico, se coloque em pé no seu lugar, ao fim do cântico eu quero orar por você, orar pela sua vida. Enquanto eles tocam, pode ir se colocando em pé. Se você deseja isso, é o fim do cântico. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Amém. Vamos orar. Antes de estar orando, eu expliquei ontem, às vezes Deus elege um sinal para confirmar a palavra. Não é a gente que escolhe. Enquanto o ministério tocava e cantava, eu tive a visão de um pé com um dedo do pé torto. Pelo que eu vi, parece que é o dedão, porque parece que tinha uma joanete do lado. Então, eu não sei se tem alguém aqui com um problema desse no pé, né? Se fizer sentido para alguém, depois me procura e fala, eu sou essa pessoa, porque eu creio que você é o sinal. Ou alguém que esteja na transmissão, depois entra em contato com os pastores da igreja, porque eu entendo que você vai ser o sinal, né? Deus vai curar o seu pé, depois você só testemunha para os pastores, eu fui a pessoa, Deus fez, para saber que é a palavra de Deus para a vida dessa igreja, amém? Não é a palavra do bispo Mano, eu sou o canal que transmite, mas é a palavra de Deus, amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela manhã, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem vida e vida em abundância para nós. Nós te pedimos perdão se muitas vezes nós limitamos a vida à imagem que nós criamos. Nós achamos que o Senhor vai agir desse jeito, dessa forma, e nós às vezes ficamos paralisados na beira de alguns tanques que nós mesmos criamos, esperando um mover que, quando o Senhor está propondo outras coisas, desejando fazer tudo que o Senhor precisa, alguém inteiramente rendido nas tuas mãos. Ouvindo a tua palavra nessa manhã, os teus filhos e filhas se colocam em pé diante da tua presença, para confessar diante dos homens que eles desejam ser esses homens e mulheres. Eles desejam ser essas pessoas inteiramente. Nós não sabemos como fazer isso. Muitas vezes nós reconhecemos que nós nos distraímos, mas nós ficamos em pé confiadas no Senhor. Porque nós cremos que se o Senhor nos ajudar, nós podemos ser esses homens e mulheres. E aquilo que o Senhor deseja fazer nessa geração, o Senhor não vai ter que esperar a outra geração. O Senhor vai poder fazer. Eu creio nisso. E eu quero abençoar os teus filhos e filhas nessa manhã, para que o Senhor faça deles os homens e mulheres inteiramente rendidos nas tuas mãos. Que haja testemunho daquilo que o Senhor começa a fazer de maneira intensa nessa ilha, nessa realidade. E que comece aqui, se propague daqui para várias localidades. Usa os teus filhos e filhas para isso. Pai amado, o sinal que o Senhor me mostrou, eu peço que haja cura desse pé, desse dedo de pé, como confirmação. Eu não sei qual é o motivo que levou esse dedo do pé a entortar, mas que o Senhor endireite, o Senhor faz nova todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor cure esse pé que o Senhor mostrou como testemunho para a tua igreja, que é o Senhor quem falou e o Senhor vai fazer. Nós te louvamos e abençoamos os teus filhos e filhas nessa manhã, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. 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 Pastor Elias. Pastor Elias está pedindo para a gente orar por multiplicação, crescimento da igreja, dos life groups, né? Como a gente falou, a gente dá daquilo que a gente recebe. Deus deu essa unção para nós lá em Mandaguari, depois de lá, né, por onde a gente tem ido, a gente tem visto isso acontecer, né? Eu fui bispo 6 anos, durante 6 anos plantamos 72 igrejas, né, e recebemos 15 mil pessoas para Jesus. Porque o humano é bom? Não, porque Deus honra a unção, né? E a gente tem um ditado que a gente diz que a gente usufrui da unção que a gente respeita, né? E eu creio que o pedido do pastor Elias de orar por isso estabelece um novo tempo para a comunidade aqui. Eu creio que essa unção de multiplicação vai vir, né? Ele reconhece nisso, ele falou, o senhor pode orar porque o senhor viveu isso. É um respeito à unção, não ao humano, mas à unção de Deus que se manifestou. E eu creio que chega um tempo de multiplicação, de crescimento, né? Vamos orar. Pai amado, o Senhor sabe do desejo do teu servo, que é ver vidas rendidas nas mãos do Senhor, ver vidas salvas. E nós cremos que é o desejo do Senhor também para cá. Por isso nós pedimos que essa unção de multiplicação, de salvação, de impacto, vidas se rendendo diante das tuas mãos,
seja derramada sobre a vida dos teus filhos e filhas, sobre essa comunidade, sobre essa igreja. Que os teus filhos sejam canais de bênção para os seus familiares, os seus amigos que ainda não conhecem o Senhor. Que eles sejam impactados pelo mover do Senhor através da vida dos teus filhos e filhas. Que pessoas que convivem com os teus filhos e filhas e não conhecem o Senhor em profundidade sejam motivadas a buscar conhecer o Senhor. Que essa comunidade experimente um tempo novo por causa dessa unção derramada. Nós cremos nessa unção. Nós pedimos que o Senhor honre a fé do teu filho. Ele me recebe como um profeta nessa manhã. E a tua palavra diz que aquele que recebe o profeta na condição de profeta recebe o galardão. Por isso que essa unção se manifeste sobre a vida do pastor Elias, sobre a vida dessa comunidade, sobre a sua equipe ministerial, né? E eles experimentem um tempo de crescimento e multiplicação. Nós oramos e abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.